Cauê Gomes Ferreira. Mãe, mamãe Francisca. Pai, papai Genival. Chego aqui com meus avós, Maria Martins e vovô José Gomes, neste ambiente bom para o nosso coração. Mãe. Olá, meus prezados, salve, salve, tudo bem? Você sabia que todos nós, eu, você, somos médiuns inspirados? E qual a diferença de médium inspirado para médium de psicografia? Você sabe? Eu sou o Jorge Maciel e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Formosa Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Pessoal, todos nós seres humanos, somos seres pensantes e muito pensantes. Muitas vezes pensamos mais do que agimos, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Eu convido vocês. Você sabe qual a diferença de médium de psicografia? E qual a diferença de médium inspirado? Muitas vezes, alguns leigos fazem confusão. Porque é meio que parecido, sabe? Médium inspirado e médium de psicografia. Médium de psicografia mecânica e médium inspirado. Né? Muitos leigos, assim que não têm muito conhecimento, fazem confusão. Nós tivemos agora recentemente relatos de um médium, se não me engano, o nome dele é Fernando Ben, né? Aonde uma emissora global aí fez aí uma entrevista com ele. Então, eu não tenho nada a colocar sobre a história desse médium, não, tá bom? Mas, como eu calculei, como eu supus, ele mesmo declarou numa entrevista que recebe as informações e passa para o papel. Não é verdade? Então, tão logo ele é um médium inspirado. Afirmo para você que ele não é médium de psicografia. Qual a diferença de médium inspirado e médium de psicografia? Ambos escrevem. Só tem uma grande diferença da psicografia mecânica para o médium inspirado. E você sabe qual? É fácil. Vamos resumir tudo numa pequena bolinha assim. A gente sabe que a psicografia começou lá na época de Allan Kardec, né, onde se usava um cestinho de Vini, né, com um lápisinho amarrado ali, e aquela concentração deles ali, né, aquela invocação. Então o cestinho andava e escrevia. Vamos resumir por aí. Muita gente já sabe, isso já é tema de vídeos e tal. Agora, a diferença de psicografia mecânica. A psicografia mecânica, ela raramente, um médium bem preparado, raramente vai errar sobrenomes, seja qual for, seja um espírito alemão, né? Friedrich Mannhausen, né? O Frederico, né? ou seja, Robert Bauer, enfim. Se é uma psicografia mecânica, raramente um médium preparado não vai errar. Por quê? Simples, é simples. O espírito
movimenta a mão do médium. É o espírito que está escrevendo. Então, o médium preparado não tem chance de errar. Pode haver um sobrenome lá, russo, enfim. O espírito está ali, ó, movimentando a mão do médium. O médium não sabe o que está escrevendo. Ele não sabe o que está escrevendo. O espírito está com a mão em cima dele escrevendo. Seja qualquer linguagem que for, não é o médium que está escrevendo. Ele nem sabe, tem noção do que ele está escrevendo. A mão dele começa a andar sozinho. Assim como era o cestinho de Vini com o lápis amarrado e o ritual deles em cima ali. No cestinho, o cestinho andava. E assim funciona a psicografia mecânica, né? Simples. Não tem muito o que falar da psicografia mecânica. Desde que o espírito queira e possa se comunicar, ele ganha lá do plano espiritual uma autorização para deixar mensagem para sua família. E desde que ele queira, então, ele procura um médium capacitado para psicografar mensagem para famílias e amigos. Mas nem sempre isso acontece, o espírito tem que querer, não é verdade? A mesma coisa é o espírito umbralino, né? Aquele que ainda vaga no umbral e quer pedir socorro à família, a seus familiares, né? Ele também pode vir e deixar uma psicografia para a família ajudar ele. Eu só não entendo por que na maioria das psicografias o espírito já está num plano espiritual melhor e trabalhando lá feliz. A maioria delas é assim, né? Claro, vamos entender. É uma psicografia consoladora? Eu sei disso. Mas nesse caso aí, raramente espíritos do umbral vão fazer psicografia. Pois deveria, né? Eu acho que deveria, mas normalmente são espíritos mais felizes que deixam mensagem através da psicografia mecânica, né? Normalmente são espíritos mais felizes. Espírito umbralino raramente ele vai deixar mensagem psicografada, né? Mas acontece, mas são bem poucos, né? Claro que se imagina um espírito umbralino vai deixar uma psicografia dizendo que está sofrendo. Puxa, os familiares vão ficar muito tristes, porque a intenção do médium que faz psicografia é consolar, né? Então normalmente são aqueles espíritos que já se encontraram no caminho da evolução espiritual e estão lá trabalhando, né? Normalmente as psicografias vêm de lá, não é verdade? Então vocês entenderam? É simples. Psicografia mecânica. O espírito movimenta a mão do médium numa rapidez. Ele nem sabe o que está escrevendo. Isso é psicografia, né? A mais autêntica psicografia e os primeiros médiuns que se tem conhecimento aqui no Brasil a fazer psicografia foi o médium Geraldinho, que todos devem conhecer, e o Francisco Xavier, aqui no Brasil, né? Então, comoveram muitas famílias, foram milhares de psicografia, né? No início aí as emissoras aí tentaram criticar o Chico Xavier, mas depois se renderam, né, ao grande médium ali, né? Se renderam e viram que realmente era complicado medir força com o Chicão, né? Porque o Chicão realmente foi um exímio médium e todo mundo conhece, né? Que Deus o tenha no plano espiritual lá. Agora vamos falar então sobre agora médium inspirado. Você é. Só tem uma pequena diferença. Tem uns médiums que já nascem com essa sensibilidade mais aflorada de comunicar-se com os espíritos. Mas outros têm que aprender a desenvolver essa mediunidade, né? Então o que acontece? Os médiuns que já têm essa sensibilidade mais aflorada desde criança, eles já pegam a prática desde jovem. Desde muito novo ele já começa a escrever mensagens, né?
Aí é que está a diferença. Mais uma vez, o médium inspirado, ele recebe a mensagem do Espírito através do seu pensamento. E ele então escreve a mensagem do Espírito. E se vier ali um sobrenome russo, alemão, ele está ouvindo, mas ele não vai saber escrever. É diferente da psicografia mecânica, né? É bem diferente. Então, ele está ouvindo, mas ele não vai saber escrever. Então, ele vai escrever como ele ouve. E, na maioria das vezes, ele vai escrever um sobrenome errado. Principalmente se ele não tem conhecimento de língua, de inglês, enfim, espanhol. Ele vai escrever o nome errado, né? Quando isso acontecer. Vai escrever o nome errado, porque está ouvindo. Então, é isso que eu me refiro ao médium Fernando Ben, né? Ele é médium inspirado. Então eu dou razão para ele. Ele recebeu a informação e colocou no papel. Então ele não tem obrigação de escrever corretamente. Ele está ouvindo, né? Então ele vai escrever um nome que é muito estranho lá. Ele vai escrever conforme ele ouve. Então essa é a diferença do médium inspirado para o médium de psicografia. Não é verdade? Uma baita diferença. Então o que ocorre? Você é médium inspirado. Por que você é médium inspirado? Como eu falei antes, somos seres pensantes. A gente pensa a todo momento. Um projeto, um cálculo, a gente está sempre pensando. Uma programação para o dia de amanhã, enfim, uma programação, um objetivo para o futuro, né? Outros, um ideal, enfim. Então, nós estamos sempre pensando em tudo, na maldade do dia a dia, no ser humano, pensando no bem, pensando no mal, coisas boas, coisas ruins, estamos sempre pensando e aquele silêncio mental normalmente não existe. Está sempre pensando. Aí é que tá. Somos médiuns inspirados por aí, né? Agora, como descobrir? Como praticar isso? Claro, não estou aqui querendo incentivar ninguém a praticar essa mediunidade, mas e sim dizer a você que é possível sim você praticar essa mediunidade, e digo assim, ó, com 100% de errar, todos nós somos médiuns inspirados. Você quer praticar? Em primeiro lugar, você tem que procurar o absoluto silêncio. E o silêncio mental. Você tem que procurar o silêncio mental para praticar essa mediunidade. O silêncio ao exterior, à sua volta, e digo que normalmente isso é feito à noite, quanto mais tarde da noite possível, onde os ruídos das grandes cidades, né, enfim, dos animais, vão cessando. É esse momento que você procura praticar e, quem sabe, tentar ouvir e conhecer o seu anjo da guarda. Já pensou nisso? Você sabia que você pode ter um mentor espiritual ou uma mentora espiritual tão bom que te dá conselho a todo momento? Mas você não presta atenção porque você só pensa e não presta atenção nos conselhos do seu mentor. Claro que muitas vezes, num momento num momento assim de intuição, muitas vezes você programa uma viagem, você e sua família. Mas chega o dia da viagem, alguma coisa dá errado. O carro quebrou, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa dá errado. Ou você na hora pensa assim, eu não vou hoje. Não estou com vontade de viajar hoje. Não sei porquê, não estou com vontade. E você cancela a viagem. Como dizem, muitas vezes é um livramento. Muitas vezes o seu anjo da guarda está pedindo para você esperar mais um pouco, que não é o momento. Então, ele automaticamente já interagiu consigo e você ouviu. Acontece com muita gente, acontece comigo, com você, enfim. Então, seu anjo da guarda muitas vezes te ajuda e você nem percebe. O seu mentor, o seu guia espiritual lhe ajuda e você nem percebe. E é nesses momentos que muitas vezes ele salva vidas, né? Muitas vezes é para acontecer uma coisa ruim com você e você corta caminho e não vai. Não é verdade? Agora, vamos fazer um silêncio mental. Vamos fazer de conta que é 10, 11 horas da noite. E nesse momento você se concentra. Silêncio mental.
Pare de pensar. Não pense em absolutamente nada. Feche os olhos, visualize o interior, o branco, a imagem que se possa quando você fecha os olhos, seja qual for, faça um silêncio. E tente perguntar: quem é meu amigo espiritual? Aí você fica quieto. Se de repente você ouvir uma voz, normalmente muito baixinha, dizendo: sou eu. E naquele momento você não está pensando em nada, e aquela voz baixinha fala: sou eu. E aí você pergunta: puxa, você é meu amigo? Qual o seu nome? Você pode me falar? E aí muitas vezes o teu guia espiritual pode não querer falar o nome dele, porque os espíritos mais avançados, eles não gostam de falar o nome. Mas alguns, até para te ajudar, eles criam um nome ali e te dão, assim como referência. Quando tu quiser pedir conversar com ele, ele te dá um nome, mas ele não gosta de se identificar. O espírito de luz não gosta de se identificar, né? Mas muitas vezes ele dá um nomezinho ali que é para fazer referência, né? Para você se referir a ele, coisa e tal. Você fazendo isso várias vezes, quando você puder, isso não chega a ser uma invocação, tá, pessoal? Isso aí é uma prática mediúnica que você pode fazer. Normalmente no silêncio absoluto das áreas externas e o silêncio mental. Pratica. Se você praticar isso, você, quem sabe, não descobre o seu guia espiritual. Comigo, eu sou suspeito em falar, porque eu, desde criança, eu já tenho contato com o meu guia espiritual, né? Desde muito novinho lá, então, e eu só fui aperfeiçoando. Com o passar dos anos, eu fui aperfeiçoando, e aí eu passei a ouvir ele melhor, saber filtrar os pensamentos, né? Por quê? Se você ouvir uma voz alheia ao seu pensamento, diferente, com palavras amigas, esse é seu guia espiritual. Então, a prática é saber filtrar o seu pensamento da voz que vem no seu pensamento do guia espiritual. Se você é homem, não importa, o seu guia espiritual pode ser uma mulher. Então você vai ouvir a voz de uma mulher conversando contigo, né? E se ela deixar uma mensagem, você pode escrever a mensagem. Aí que eu me refiro. O médium inspirado também escreve mensagem. Então seu guia espiritual deixa uma mensagem tipo assim, ó: oi, eu quero que tu te leves à luz do amor e da caridade. Console e acolhe aqueles irmãos mais deserdados que precisam de ti. Aí de repente você escuta uma mensagem assim bonitinha, não é? Você escreve no papel, escreve para não esquecer. Porque lembre-se, não é o seu pensamento que está ditando, é um guia espiritual. Se você não escreveu, você esquece. Aí é que está a diferença. É um guia espiritual. Você esquece se você não escrever. O pensamento a gente não esquece. A gente pensa, a gente não esquece. Mas o guia espiritual você vai esquecer. Porque é ele que está interagindo com você. No silêncio. Então é necessário, assim, saber filtrar muito bem os pensamentos do seu guia espiritual. E tem diferença. O seu guia espiritual não se contradiz em palavras, ele deixa mensagens bonitas, te dá conselho. Já os pensamentos são diversos, e cuidem-se, porque os obsessores também podem interagir com o seu pensamento. Mas com o passar da prática e do tempo, você vai sabendo discernir o que dizem os obsessores através de uma escrita que você está escrevendo, diferente do seu anjo da guarda, que só tem palavras consoladoras, de paz, de luz, de amor. Já os obsessores ou espíritos sofredores que estão aqui no umbral, eles vão escrever qualquer coisa de acordo com o que eles têm para oferecer, né? Os obsessores. E você vai saber distinguir. Puxa, esse amigo é umbralino. Você já vai sabendo discernir isso com o tempo, né? Então, digo com toda a certeza, você é um médium inspirado. Se você praticar, você consegue descobrir o seu guia espiritual.
E digo mais ainda, para acrescentar mais um pouco, nas casas espíritas, aonde chamamos a mesa mediúnica, né? Aonde os médiuns se reúnem, né? Para fazer o intercâmbio espiritual, na maioria desses médiuns são médiuns inspirados, né? Uns conscientes, outros inconscientes. Depende de cada médium. Tem os médiums, então, que fazem comunicação inconsciente, sobre estado de êxtase, o êxtase, né? Já outros médiums estão conscientes, estão recebendo a informação daquele espírito umbralino e estão comunicando. Eu sofro. Eu já não aguento mais. Mas na verdade, ele está se comunicando com o seu pensamento, porque você é um médium inspirado, e você está retransmitindo o que ele está falando. Preste atenção. Eu já não aguento mais. Eu me sinto perdido em algum lugar. Alguém me ajude, por favor. Entenderam? Fiz uma pequena simulaçãozinha para você entender. Então, na mesa mediúnica, os médiuns que ali fazem intercâmbio, inconsciente ou consciente, eles estão ali como médium inspirado, retransmitindo o que o espírito está está ali falando ali na consciência do médico, do médium, né? Bem, pessoal, essa é a diferença, e grande diferença, de médium inspirado. Vocês entenderam como pratica essa mediunidade? No silêncio, né? Aprender a ouvir, e até mesmo depois que você pega a prática, por exemplo, se você entrar num determinado lugar onde há muitos espíritos umbralinos e você adquiriu a prática dessa comunicação, de repente você está num determinado lugar, você se concentra, você recebe mensagem dos espíritos umbralinos que ali naquele local estão, sabia? Essa é um dom do médium inspirado, tá bom? Então, essa é a grande diferença do médium de psicografia, que o espírito movimenta a mão dele, né? Sem erro, né? Ele escreve mesmo, rapidão. Já o médium inspirado recebe a informação através do pensamento, seja de seu guia espiritual, ou seja de espíritos umbralino. Muito bem, gente. Eu espero que, se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Falando sobre 2 tipos de mediunidade, sua diferença, médium de psicografia e médium inspirado. Se vocês gostaram desse vídeo, dê aquele curte like aqui embaixo, o canal agradece. E quem não se inscreveu ainda, chega aqui, assiste o vídeo, fica só assistindo o vídeo aí. Puxa vida, né? Se inscreve aí para dar uma força pro canal, afinal de contas esse canal pretende ser um dia beneficente. Vamos ver se a gente consegue, né? Tá bom? E também, lembrando sempre, aquele abraço aos nossos parceiros de fé, tá bom? A esses canais que apoiam o canal Formosa Doutrina Espírita, carregam a bandeira do canal, né? Vai o meu abraço fraterno ao Cristiano Big Brutus e a Cris Lima, Cristiano Lima e Cris Lima, do canal Big Brutus, né? E quero também deixar meu fraterno abraço ao grande Leandrão, parceiro, o analista de vídeos, o melhor na minha opinião, né? Que ele ouve muito bem, enxerga muito bem, é um dom que ele tem. Um abraço, Leandro, do canal Abutre Investigação, canal Irmãos do Além. Aquele abraço para vocês também, Rogério, e a todos por aí, tá bom? Um abraço também ao TCI, a Trilha do Infinito, Marcelo e Márcia. Eita, que trilha, agora eu decorei, Trilha do Infinito, né? Um abraço fraterno a todos vocês. E um abraço também ao canal Caçadores de Enigma, que está de volta, André Luiz. E não sei quem vai pegar ainda, está remontando ali o canal de novo, né? Em breve teremos aí os Caçadores de Enigma, tá? André Luiz, um abraço, parceirão. Muita paz e luz para ti e a família, tá bom? E temos também outro canal, Um Forte é Vencedor, do nosso amigo Samuel. Um abração aí, Samuel. Fiquem com Deus a todos vocês aí. E temos outro também, gente, eu não anotei aqui o nome, mas tem outro canal que eu não estou me lembrando agora.
Mas enfim. A todos vocês, o link deles está aqui na descrição. Se inscrevam, curtem, tá bom? Esses canais parceiros aí dos nossos amigos, tá bom? Quero deixar aquele abraço fraterno de todo o meu coração e que os anjos do Senhor lhes enviem fluidos de amor, paz, saúde. Um abraço fraterno. Fiquem todos em paz. Tchau!